Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal Vibrações de Cura. Eu sou Mabile Gonçalves, mentora de inteligência emocional e espiritual, e esse é o nosso momento Luz no Lar. É o momento onde nós vamos nos conectar com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, vamos conversar com o que tem de mais íntimo dentro da gente e nos aproximar da nossa fé, daquilo que a gente acredita. Então, pode se conectar agora, traz perto de você, né, as suas convicções, seu anjo da guarda, seus mentores, seus guias, enfim, aquilo que você acredita, aquilo que você comunga, né, traz para cá a sua fé e a gente vai se conectar para que você tenha uma boa noite de sono, uma excelente semana, né, um dia muito agradável. Hoje, dia 2 de fevereiro, iniciando um novo mês, né, uma nova jornada. Segunda-feira, como foi o seu dia, né? Como foi passar esse primeiro dia útil, né, de fevereiro? Como foi janeiro? É importante a gente fazendo essas reflexões, né? Como foi? Porque a gente vive tão no automático que a gente esquece de olhar as coisas que foram boas e supervaloriza as coisas que são ruins na nossa vida, né? Bom, eu vou pedir já aqui para vocês, conforme vocês estão entrando, que você tenha água aí, tá bom? Caso você possa ter um copo com água, de preferência de vidro ou uma garrafinha. Eu tenho essa garrafinha de vidro aqui, né? Que eu gosto de usar também para isso. Isso aqui é uma marca de água, inclusive, tá? Se vocês quiserem ter uma garrafinha que é de vidro, assim, num tamanho legal, é uma marca de água. Vocês devem achar aí no supermercado para comprar também, tá? E o que nós vamos fazer com essa água? A água é um potente condutor, né, elétrico. Então a gente vai trazer energia, a gente vai trazer vibração, a gente vai trazer processos de cura para essa água. Então é o nosso remédio pessoal. O meu é diferente do seu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Cada um vai trazer a energia do processo de cura que está precisando. Então, corre lá, pega um copinho com água, traz, coloca. Se você não puder, não tiver como, imagina, mentaliza, lembra de um copo que seja da sua casa, que seja seu, mentaliza esse objeto e a hora que a gente estiver aqui trazendo vibração e energia para esta água, você vai imaginar esse objeto que você tem na sua casa, depois você vai colocar a água, ele vai estar imantado, você vai estar mandando a energia para esse copo, tá bom? Caso você não possa ter um copo de água com você aí agora. Vamos lá então, vamos nos acerenando, nos tranquilizando. Lembrando que se você não segue o canal, caiu aqui de paraquedas, nada é por acaso, né? Começa a seguir o canal, clica aí, compartilha, né, esse vídeo com outras pessoas. Aqui no canal nós temos várias outras informações, né? Além aqui do nosso momento Luz no Lar, eu sou mentora de inteligência emocional e espiritual, então tem muita coisa também do meu trabalho. Mas às segundas, quartas e sextas, às 10 da noite, a gente libera esse vídeo, né? Com as nossas orações, as nossas meditações, o nosso preparo. Então encaminha o link da playlist para alguém que você gosta, alguém que também está precisando, alguém que você ama e volta aqui toda semana com a gente, tá bom? Vamos lá? Eu trouxe hoje um livro pra gente fazer a nossa leitura comentada, que é esse daqui, tá? Chama-se Páginas Edificantes, de Miramês e Alda Maria. A gente vai fazer a leitura comentada. E antes disso, agora, vamos nos acerenando, né? Por que eu já não começo de vez, assim, com a nossa leitura e com as nossas orações? Porque a gente precisa ir chegando e acalmando e tirando os pensamentos da nossa mente, aquilo que nos deixou triste ou irritado ou muito, né? Então a gente vai calibrando, acalmando para entrar nessa conexão. E agora nós vamos fazer 3 respirações profundas para oxigenar todo o nosso corpo, revigorar e dar início. Então vem comigo, tá bom? Fecha seus olhos se você puder, se puder também, esteja relaxado, relaxada. Coloca os seus pés descalços no chão, ancora essa energia, puxa o ar, solta. Mais uma vez, puxa o ar profundamente, solta. E pela última vez, puxa o ar, solta. A partir de agora, pedindo auxílio e contribuição dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, dos mentores que acompanham esse trabalho e esse canal Vibrações de Cura, que a partir de agora possamos nos conectar com a nossa espiritualidade maior,
receber as mensagens que nos serão entregues através desses livros e que essas mensagens possam edificar o nosso dia, o nosso ser e a nossa casa. Porque assim é e assim já está feito. Vamos lá então? Vamos ver o que nós temos aqui. Deixa eu tomar, trouxe um cafezinho aqui hoje, gente. Precisando dar uma cafeína. Vamos lá? O que nós temos hoje aqui? Vamos abrir. Bom, olha, abri o item 13 desse livro, para quem quiser ir, tá? E o item 13, deixa eu ver, ele é bem curtinho, eu vou ler para vocês. Se conectem, né? Se puder fechar os olhos, é até melhor que você se concentre melhor na mensagem. O item 13 chama Contaminação Voluntária. Mensageiros da luz, prepostos do amor, alimentam a terra de energias positivas e alentadoras, imunizando-a contra micro-organismos que vêm contaminar a organização física e espiritual dos seres aí instalados, que persistem nos sentimentos infelizes, trazendo o coração endurecido, mais expostos e ficam à incidência de enfermidades causadoras de lágrimas e dores. Enquistado em si mesmo, deixando-se conduzir pelo egoísmo e pelo orgulho, o ser humano respira o ar vicioso da atmosfera criada por ele mesmo e na qual permanece mergulhado, contaminando-se pelo vírus do apego, da empáfia, da avareza, da ambição. Muitas encarnações passam sem que seja rompido esse ciclo enfermiço, instalado pela acomodação e pela inércia. Operosos trabalhadores do Pai, dedicados irmãos, oferecem sempre o amparo e o socorro necessário para que tal cristalização se desfaça por meio do comprometimento do ser com a renovação interior. Em vão, anestesiado, ele às vezes se deixa conduzir para as mesmas manifestações em que tudo é vivido sempre da mesma forma, mesmice características daquele que já abrigou na concha a preguiça e o comodismo. Abalos sísmicos são necessários, então, para que haja um despertamento real e efetivo do ser humano. Somente assim ele vislumbrará, através de vidraças opacas, a sua paralisia. Então, um mundo de oportunidades que deverá viver para seu progresso. Nesse movimento, algumas vezes vacilante, muitas vezes inseguro, faz questionamentos que retratam seu estado íntimo e devem ser acolhidos com respeito e carinho, pois fazem parte do processo que ensejará em sua renovação. É o momento da asepsia do cosmo, quando as vibrações saudáveis que se seguem à renovação pelo amor criarão um campo favorável para que o reino de Deus aí se instale verdadeiramente. Que mensagem, hein, meus amigos? Que mensagem? Item 13, contaminação voluntária, deste livro, Palavras Edificantes, Miramês e Alda Maria. Bom, o que nós podemos trazer nessa mensagem aqui para nós nesse comecinho do mês de fevereiro? Ele traz aqui uma mensagem muito bonita falando dos nossos reveses da vida, né? E das nossas contaminações voluntárias. O que acontece muitas vezes, né? Como ele traz aqui pra gente, a gente fica como que eu posso dizer? A gente fica tentando achar explicação para aquilo que nos acontece, né? Muitas vezes de negativo. Contudo, a gente esquece de olhar que essas situações que a gente julga como negativas, elas estão aí para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Vocês podem reparar que muitas vezes a gente tem uma repetição de situações que se passam na nossa vida. E essas repetições de situação, quando a gente pensa, nossa, mas de novo isso, mas outra vez isso, mas de novo está acontecendo isso, a pergunta é, né, não é o porquê isso está acontecendo novamente, mas o que eu tenho que aprender com isso, que eu ainda não aprendi e por isso está se repetindo esse desafio na minha vida, né? Quando a gente está andando de bicicleta, aprende a andar de bicicleta,
e depois a gente nunca mais esquece, né? Pode passar 50 anos sem andar de bicicleta. Se você pegar uma bicicleta, você não perde o equilíbrio. Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente começa a andar e cai. Começa a andar e cai. Começa a andar e cai. E a gente cai repetidas vezes, né? Até que a gente aprenda. Então, os desafios que a gente tem na nossa vida, na nossa jornada, é como andar de bicicleta, né? A gente repetidas vezes incorre nas mesmas falhas, nas mesmas questões, porque a gente ainda não aprendeu o que precisa ser aprendido. E quando ele traz aqui da contaminação voluntária, né, tem um item aqui que eu achei muito interessante que ele diz, né, toda vez deixando-se conduzir pelo seu orgulho e pelo egoísmo, o ser humano respira o ar vicioso que ele mesmo criou e permanece mergulhado. Então nós vamos criando, né, essas situações para nós mesmos e chega uma hora que a gente parece que não sabe mais o que fazer para sair delas, então fica aqui, né, uma recomendação. Olhe para isso de fora como se você fosse uma outra pessoa. E aí se pergunte, né? Pergunte para o personagem da história, que seria você, o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi. Essa é a chave para sair desse lugar vicioso, desse movimento dolorido. O que precisa ser aprendido, né? Porque muitas vezes a gente, vivendo no automático, eu abri hoje aqui, né, o nosso encontro falando de viver no automático. Vivendo no automático, a gente simplesmente não repara, a gente simplesmente não nota. A gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, vão passando um dia e outro, e a gente não nota as nossas próprias inquietações, a gente não nota o que precisa ser mudado. Então, para hoje, começo de fevereiro, 2 de fevereiro, fica o convite para que a gente olhe para dentro e entenda que os desafios que nós estamos atravessando, nós mesmos criamos, né, de uma forma ou de outra. E eu sei que às vezes existem alguns irmãos que estão aqui passando por doenças físicas e a gente imagina, ah, mas eu jamais quis uma doença física, né? Eu não quero uma doença física. É claro, ninguém quer. Mas tudo aquilo que a gente sente no nosso corpo físico é um transbordar do nosso emocional e do nosso sentimental. Então, tudo que a gente tem no nosso corpo físico, que a gente sente nessa carcaça que carrega a nossa alma, o nosso espírito, diz muito sobre como está lá dentro. Então, quando está doente aqui fora, lá dentro já adoeceu antes e a gente vivendo no automático não parou para prestar atenção, né? Então, é importante a gente olhar para isso, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, comecei com uma dor no pé, que a gente chama aí de esporão, né? Mas eu como terapeuta que sou, sei que todas as nossas dores físicas, elas nasceram num outro lugar. E começou a doer aos poucos, e aí chegou uma época que começou a ficar insuportável. E aí eu fui encarar a realidade, que eu fui estudar, né, o que significa essa simbologia dessa dor neste local, nesse lado do corpo. E, obviamente, né, quem procura acha, e eu entendi os movimentos que eu precisava fazer na minha vida para que essa dor parasse, para que ela cessasse, né? E eu estou nesse movimento, ela já diminuiu muito, quase não tem mais, eu não conseguia nem colocar o pé no chão, tanto que estava doendo, e quase já não tenho mais, porque estou fazendo esses movimentos emocionais e espirituais que são importantes para minha transformação. Então essa dor física ela vai sumir muito em breve, né? Então é isso, meus amigos. Eu queria deixar essa mensagem hoje pra gente, né? Que realmente os desafios são muitos, mas eles vêm para o nosso aprendizado. Enquanto a gente está vivendo, dói muito, é difícil, mas entendam, né? Que realmente tudo vem para um bem maior e para a nossa evolução. E quanto mais rápido a gente entender que existe aprendizado, mais rápido a gente corre para aprender, não é mesmo? Vamos encerrando então. Pegue a sua água, traga a sua água. Se você estiver com ela aí, segure ela entre as suas mãos, ok? Na altura do coração. Se não tiver, imagine o copo da sua casa, que depois você vai colocar água nele. Manda essa energia para esse objeto físico, para este copo, que assim que possível você vai colocar água nele e ele já vai estar devidamente mantado com a sua energia, tá certo? Então vamos fechando nossos olhos.
segurando então a nossa água, pedindo a contribuição de toda a nossa egrégora de luz, que nos ajude a olharmos para dentro, sairmos do piloto automático, que possamos ser humildes e entendermos os recados dos desafios que nos chegam, desafios esses os quais nós mesmos nos colocamos, que possamos ter clareza para superá-los, que possamos entender o que deve ser aprendido e que possamos então fazer um trabalho de autocura espiritual, emocional e reverberando no nosso físico. Que a partir de hoje essa contaminação coletiva seja do positivo, da luz, das orações e das vibrações. Que uma pessoa curada possa curar muitas outras ao seu entorno. E assim vamos agradecendo a possibilidade de mais um dia, de mais um mês, de mais um ano de estarmos aqui juntos e reunidos e também na presença do Pai e dos nossos próximos queridos. Que assim seja, porque assim já é. Você pode tomar sua água de uma vez só, ou você pode guardar, né, essa energia imantada e ir tomando aos pouquinhos no decorrer do dia, ou pode ir renovando, né? Estamos aqui 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, então você pode ir renovando essa água, né, 3 vezes por semana e a gente vai fazendo os nossos encontros, tá certo? Deixa aqui nos comentários de onde você é. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Se você tiver gostado, deixa um joinha, um like. Depois que acaba aqui a gravação, às vezes os comentários não ficam ativos, então às vezes eu não consigo ver, né, todos. Mas depois que a gravação estiver salva, né, volta, deixa aí seu comentário para que eu possa ler, para que a gente possa se comunicar. Eu respondo todo mundo sempre. E vai ser um prazer encontrar com você aqui na quarta-feira, tá bom? Luz e paz, um beijo. Siga aqui o canal, encaminhe para outras pessoas que possam estar precisando também desse momento de conexão com luz no lar. Até mais!